E a chave pra entrar é a oração. Oh, meu esposo, meu amado, ouça o meu grito, pois logo estarei em teus braços, meu amado. Enfrentarei minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Com Santa Teresa nós estamos caminhando para que nós possamos alcançar a graça de uma íntima união com Jesus Cristo, alcançarmos a graça também de entrarmos nesse castelo que o Padre já foi ensinando, e a porta de entrada é a oração, alcançarmos a graça de crescer e amadurecer espiritualmente falando, porque é isso que vai dando força para nós, e isso também vai dando norte, vai dando rumo para a nossa vida. Então é uma benção muito grande, e essa benção nesse tempo é só para nós, corações ardentes. Então quem está aqui tem que ficar muito feliz, né, Padre? Isso, nós privilegiamos vocês que estão conosco já há um longo tempo e que permaneceram conosco, né? Depois desses tempos fortes de oração que a gente teve aqui, a Quaresma, também o tempo da Quaresma de São Miguel. Mas agora a gente pensou em manter, né, os vídeos durante o tempo de outubro, durante o mês de outubro aqui no grupo. Depois ele fica público, mas por enquanto é só para aqueles que estão conosco aqui mais comprometidos com a sua vida de oração no grupo Corações Ardentes. Então isso é um privilégio, uma graça, né, de Deus muito grande. Então, mas você pode convidar mais pessoas, viu, para entrar no grupo. Nós temos 2, né, nesse momento. Os links estão sempre lá na descrição do vídeo no YouTube. Então, apesar de ser só para Corações Ardentes, pode, né, e deve entrar mais pessoas aqui no nosso grupo. Então, uma graça muito grande podermos viver esse tempo com Santa Teresa. Acabamos de celebrar ela, né, aqui no último domingo. E hoje, então, mais um passinho, o 5º dia aqui, né, desse nosso mês com Santa Teresa. E o tema de hoje é o desapego das criaturas. É preciso isso, Padre, para poder ter uma maior sintonia e intimidade com Jesus? Sim, a finalidade da nossa vida nesse mundo é essa comunhão com Jesus, né? Claro que ela é buscada para ser vivida de uma maneira perfeita no céu, mas já aqui na Terra a gente começa a viver essa comunhão, né? A buscar essa comunhão. É como se a gente pensasse no matrimônio e no tempo de namoro, né? Aqui a gente já vai conhecendo a Deus, buscando a Deus, e aquilo que a gente um dia espera viver plenamente no céu, a gente já vai alcançando por graça de Deus já nessa vida. Por isso que quando Santa Teresa fala do castelo interior, aqueles santos de 4ª, 5ª até a 7ª morada, eles são pessoas que ainda vivem aqui neste mundo, mas que já têm dons místicos assim que revelam a vida do céu. Santos que alcançam o dom da levitação durante a oração, os êxtases espirituais. Então tudo isso são fenômenos para aqueles santos de 4ª morada para cima, né? Enquanto que nós, né, uma grande maioria dos fiéis, os batizados, ainda estamos pelejando ali na 1ª, na 2ª, quando muito chega na 3ª morada. E o desapego ele é necessário justamente porque ele é o que mais nos atrapalha a avançar para as moradas mais interiores, né, mais próximas de Deus. Por quê? A Sandra lembrava, a oração é a chave que abre a porta desses castelos interiores. De uma morada para outra, ninguém avança sem oração. Rezar, rezar muito e rezar sempre. Então, somente assim a gente vai alcançando Deus e essa união íntima com Deus já aqui na Terra. O desapego é aquele probleminha que a gente vive de fazer justamente o contrário. Em vez de avançar, a gente regride. Então é como se eu pusesse o pé, né, dentro do castelo, buscando a Deus, fiz minha confissão, coloco o meu propósito de oração, mas de vez em quando eu vou lá na janela, me debruço ali, fico olhando para fora,
com saudade daquilo que eu vivia, ai, meu pecadinho de estimação, ai, agora eu não posso mais. Né? Então, isso é o apego que nos atrapalha. Então, por conta dele, a gente vive entrando e saindo do castelo, né? Entra na primeira morada, fiz minha confissão, estou rezando, já coloquei o pé dentro do castelo, estou buscando a Deus, mas de repente dá uma saudade de ir lá fora, eu volto, saio do castelo de novo. Então, o problema maior para quem está nessas primeiras moradas, segundo Santa Teresa, não é nem entrar no castelo, porque isso é muito tranquilo. O problema é permanecer e avançar dentro dele. Então, o desapego, ele é necessário, sim, porque sem o desapego a gente não consegue avançar para as moradas interiores. A gente não consegue alcançar essa íntima comunhão que a gente busca com Deus Nosso Senhor. Santa Teresa chama Deus no caminho de perfeição de Sua Majestade, porque Ele mora no centro do castelo, então Ele é Sua Majestade. E ela diz para as irmãs, ela está escrevendo Caminho de Perfeição para as monjas, mas vale também para nós. Deus não pode se dar inteiro a quem não se dá inteiro para Ele. Então isso é muito, muito bonito, até no espanhol fica uma frase assim mais marcante, né? É preciso dar-nos todo al todo, sin hacernos partes. Ou seja, eu não posso me quebrar para dar uns pedaços para Deus e dar outros pedaços para outras pessoas, para outras coisas. Eu preciso dar-me todo, inteiro, ao todo, que é Deus. Deus é tudo. Então, dar-se inteiro ao tudo, sem parte, sem quebrar-se. Dar-se inteiro. Então, Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, várias vezes é como se ela fizesse uma ladainha. Ela vai repetindo isso. Inteiro ao todo, todo ao todo. Porque, de fato, quando a gente se apega a alguém, ou alguma coisa, ou alguma realidade, a gente escolhe o que vai dar para Deus, Porque a gente quer manter o apego. E aqui uma coisa, assim, acho que é importante dizer. O apego, ele não é, assim, um pecado em si, mas ele é um obstáculo para a santidade. Então, eu sou uma pessoa apegada, eu não vou para o céu, eu não vou me salvar? Não necessariamente. Nós podemos lembrar aquele episódio em que o jovem rico buscou Jesus dizendo: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Em outras palavras, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus respondeu: vive os mandamentos, ama a Deus, ama o próximo, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus foi lembrando os mandamentos e ele disse: eu já observo tudo isso desde muito cedo, desde pequenininho eu vivo os mandamentos. E aí Jesus disse para ele, em outras palavras: você já está salvo. Você já vive os mandamentos, já observa os mandamentos, você já está salvo. Mas uma coisa te falta para seres perfeito. Em outras palavras, uma coisa te falta para seres santo. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. O jovem foi embora, muito triste, porque era apegado. Esse jovem não foi condenado ao inferno porque era apegado. Jesus disse para ele: você já está salvo. Jesus olhou com amor para ele. Jesus queria mais, queria a generosidade do coração dele. E para essa generosidade acontecer, ele precisava se desapegar. Entende? Então o apego em si não é motivo de condenação. Pode se tornar. Também cuidado aqui para a gente não entrar no laxismo. Ele pode se tornar um motivo de condenação, mas em si ele não é motivo de condenação. Ele só é um obstáculo para a santidade. Ele me impede de alcançar aquela comunhão íntima, profunda com Sua Majestade, com esse Deus que habita o profundo do meu coração. Então Santa Teresa propõe esse caminho, dar-se inteiro ao tudo. E lembrando as palavras do Papa Bento XVI, logo que ele começou, na primeira missa dele como Papa, a missa inaugural, ele disse: quem dá tudo a Cristo não perde nada. Então, só para também acalmar um pouco o coração daquelas pessoas que não sabem como se desapegar. Porque dá a impressão, quando a gente fala de desapego, que tem que viver uma pobreza absoluta. E às vezes, claro que a gente sabe de estados de vida que isso não é possível. Santa Teresa está escrevendo para um grupo de monjas que estão passando por um processo de reforma do Carmelo. Então, é uma coisa. Agora, você que é casado, você tem sua esposa, tem seus filhos, tem sua casa, seu trabalho. Então, de que modo você vive esse desapego? Muito simples. Você não pode colocar nenhuma dessas pessoas ou situações acima de Deus. Você pode ter bens? Tudo bem, sem problema nenhum, mas viva como se não tivesse. São Paulo vai dizer isso numa de suas cartas, Quando vier o Senhor, estão chegando já os últimos dias,
Quem é casado, viva como se não fosse. Quem tem bens, viva como se não tivesse. Quem compra coisas, viva como se não possuísse coisa alguma. Ou seja, há problema em ter bens? Não. O problema às vezes está em apegar-se aos bens. Né? A gente às vezes acontece algum acidente, a gente vê até uma postura muito bonita da parte de algumas pessoas que, sei lá, aconteceu um acidente ali, a pessoa sai logo do carro e vai ver com a outra o que aconteceu. Você está bem? Nossa, mas desculpa, eu bati no seu carro. Não, isso é o de menos. Você está bem? Olha como que isso é um ato de desapego. É estar preocupado com o bem-estar do outro, com a saúde do outro. Então, quando a gente pega essa situação, que já é uma situação bonita, de desapego material, e atribui isso para o plano espiritual, sobrenatural, isso torna-se muito mais belo. É que a gente sabe que existe uma realidade de vida superior a toda essa realidade que a gente conhece aqui. Então, se é bonito ver uma pessoa que, sei lá, se envolve no acidente e sai preocupada com o outro em vez de se preocupar com as coisas, muito mais bonito é a gente perceber um desapego com relação a tudo isso, porque existe uma salvação, porque existe um céu para eu habitar. Então esse é o caminho necessário, com tudo aquilo que a gente já foi vendo aqui ao longo desses dias com Santa Teresa. Desapegar-se dos pecados mortais, isso é evidente, né? Desapegar-se aos poucos também dos pecados veniais, viver a caridade fraterna, né? Exercitar o amor, tudo isso com muita humildade para a gente alcançar, enfim, esse estágio agora do desapego das criaturas, para alcançar essa união com Deus. Repito, não que o tema de hoje seja para nós um problema para a nossa salvação. Pode ser que se torne, mas em si não é. Mas a gente precisa ir avançando também nessa busca, né? Lembrando São Paulo, quem tem, viva como se não tivesse. Não se apegue às coisas. Eu acho que o ensinamento de São Paulo é esse e vem aqui ao encontro do que Santa Teresa também está nos dizendo. Então você não é monge, né? Eu não sou monge, eu sou consagrado, sou padre, mas não sou monge. E também não vivo os votos de pobreza, castidade e obediência. Vivo os conselhos, né? Procuro viver aquilo que é conselho evangélico que vale para todo batizado. Mas Santa Teresa, como monja, vivia isso como um voto. Tem um peso diferente. Então, para mim e para você, né, para nós todos, vale encontrar o meio, ou o equilíbrio, para encontrar esse caminho do desapego sem comprometer meu estado de vida, minhas obrigações, meus deveres. Então, não é uma irresponsabilidade também de alguém jogar tudo para cima, né, deixar a família agora começar a passar fome e achar que isso é bonito. Entende? Então, existem caminhos, né, para cada estado de vida para viver esse desapego. E só por ele, somente por meio dele, é que nós vamos alcançar essa união íntima com nosso Senhor. Mesmo porque, por que o desapego é tão necessário no caminho de perfeição, segundo Santa Teresa? Porque pelo bem ou pelo mal, uma hora ele vai chegar para todo mundo. Nós vamos perder tudo que nós temos. A morte vem e nos arranca tudo. Arranca pessoas, arranca bens, arranca saúde. A morte, quando ela nos toca, ela vai tirar tudo de nós. Querendo ou não, nós vamos viver um desapego. Então, por isso, Santa Teresa propõe um exercício de desapegar-se, para que a morte não chegue assim tão de repente e nos arranque tudo, como se arrancasse a nossa razão de viver. E para muita gente apegada acaba acontecendo isso, né? Quando a morte vem ou alguma situação inesperada vem e arranca aquilo que ela era tão apegado, parece que a pessoa perde a razão de viver. Então, o exercício do desapego também ajuda nisso, a você entender que uma hora, pelo bem ou pelo mal, você vai ter que se desapegar. Então Santa Teresa já coloca como exercício para a gente estar preparado para quando essa hora chegar. Então é um exercício de santidade, não é de salvação. É um exercício de generosidade, é de fazer além da obrigação. Por isso que Santa Teresa coloca aqui, no caminho de perfeição, o desapego. Não tem nada a ver com a salvação, né? Ajuda, mas não tem nada a ver com a salvação. Então, por isso, respondendo a pergunta que a Sandra fazia, é necessário? Sim. Se você quer santidade para a sua vida, se você quer comunhão com o Senhor, se você quer antecipar o céu, sem o desapego não é possível. Então, ele é um caminho necessário. Agora, para a sua salvação, se você vive os mandamentos, então não tem problema. Mas uma pessoa apegada não vai para o inferno por causa disso. Mas é sempre bom a gente exercitar o desapego.
E o que Deus quer para nós é mais, né? Não é só, já é bastante, né? A salvação. Sim. Mas a santidade aqui. E eu pensava, Padre, nesse mundo louco que a gente vive, é tanta coisa que a gente já faz e que aparece para a gente fazer, que se nós não tivermos um pouco de discernimento, se a gente não parar um pouco para pensar, para avaliar a situação, é tanta coisa que a gente pega ou que as pessoas jogam em cima da gente, a gente vai pegando, daqui a pouco a gente não tem tempo nem para Deus, não, eu não tenho tempo nem para a gente. Exato. Né? Quantas pessoas eu ouço falando assim, olha, eu não tenho tempo nem para mim, eu nem para me cuidar, olha, pessoas já me disseram assim, mulheres, né? Olha, eu não tenho tempo para nada. Olha, nem no cabeleireiro eu vou, nem para pintar o cabelo, nem para cortar o cabelo, nem para fazer uma unha. E eu penso, meu Deus, se nem para si, né? Alguém tem tempo, porque a gente precisa pensar no nosso também, né? Na nossa aparência. Então, é tanta coisa que vai aparecendo e que aparece que a gente pega. Ou que às vezes as pessoas jogam em cima da gente, coisa que é responsabilidade do outro. E joga pra gente, e a gente porque acha que tem que fazer tudo, que não pode falar não, que nós temos obrigação de dizer sempre sim, a gente vai pegando, quando vê, tá com uma montanha e não tá nem conseguindo equilibrar, a ponto de cair tudo pro chão e a gente se perder. E mais, hein? Lembrei 2 textos bíblicos aqui, que são do Antigo Testamento, que falam dos prejuízos do apego. Porque... lembra lá quando o povo saiu do Egito? Deus deu a liberdade ao povo. Isso é um dom precioso para quem era escravo. Só que o povo caminhando no deserto sentiu saudade das cebolas do Egito. Bom, então tá bom. Então agora nem liberdade nem cebola, né? Vocês vão morrer no deserto. Então olha o preço que foi pago por causa de um apego. Então esse texto bíblico fala bem dessa realidade, do quanto que o apego tira de nós. Pelo contrário, a gente acha que se apegando a gente vai resguardar aquilo, que a gente vai... Não, a gente vai perder aquilo também. Então é o caso do povo de Israel, que o povo que saiu não entrou na Terra Prometida, só entrou a geração seguinte. E o segundo caso foi lá da esposa de Ló, né? Sodoma e Gomorra pegando fogo, né? Caindo enxofre do céu, e a mulher de Ló, apegada, minha casinha ficou para trás, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então olha como que o apego... ele causa justamente o contrário daquilo que a gente espera dele. Eu acho que me apegando, eu vou resguardar a pessoa, eu vou resguardar a coisa, o bem. Não, me apegando eu vou perder. Que é esses casos bíblicos. E na prática, né, marido que é apegado à esposa, sufoca. Né? Se não tem ali um clima de confiança, de uma segurança, um que confia no amor do outro, mas a pessoa é apegada, ela é apaixonada no sentido ruim da palavra, tem uma paixão, ela sufoca o outro, ela liga o tempo todo e toda hora pergunta e quer dominar a vida do outro. Esse apego doentio, em vez de guardar o outro para você, vai fazer você perder o outro. Um casamento apegado é um inferno. Então olha como que o apego às vezes é uma armadilha, porque a gente acha que a gente é apegado, a gente vai manter. Pelo contrário, o apegado a gente acaba espanando o outro, né? A situação, a coisa, a pessoa, não importa. Mas o apego doentio, ele é ruim, ele é prejudicial. Então, além de tudo isso, essa reflexão que a Sandra fazia, né, pensa nisso também. Né? Se você é apegado, pode ser que você esteja, justamente por causa disso, perdendo aquilo com que você se apegou. Então, tem que tomar muito cuidado com esse apego doentio, com o apego em si, mas com o apego doentio muito mais. A gente tem que tomar cuidado. Então vamos rezar hoje, né, pedindo aí a intercessão de Santa Teresa, que nos propõe, né, esse caminho, esse desafio. É um desafio porque apego todo mundo tem, né? Uns mais, outros menos, enfim, todos nós somos apegados, mas seja mais ou menos, esse é um caminho, é um processo. Se a gente quer ser santo, foi isso que o padre disse. E eu acredito que essa é a proposta para nós, corações ardentes, né? Para esse grupo que vai dizendo um sim para uma caminhada mais séria, mais profunda, mais íntima, né? Então, essa é a vontade de Deus para nosso respeito. A nossa salvação, sem dúvida, mas um passo a mais, né? Uma vida santa, uma busca, né, de santidade que a gente vai aí aos poucos se desapegando. Então, vamos rezar essa oração
de Santa Teresa para pedir a graça da amizade com Deus, para se apegar a Ele, né? Se apegar a esse amigo, com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Então nos dá tudo para o todo e deixando, né? Colocando em primeiro lugar Deus e depois pedindo a graça de ter um critério justo, se é que eu posso dizer assim, de colocar cada coisa no seu lugar. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Teresa d'Ávila, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança até alcançarmos aquilo de que necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, mestra e guia de oração, rogai por nós. Vamos rezar essa oração que ela escreveu. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Que assim seja. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Essa é uma oração de desapego. Né? Só Deus basta. Não, então nada perturba, nada amedronta, quer dizer, não está apegado, claro que a gente se preocupa, não é isso, né? Mas aquela coisa, aquele desespero, né? Aquele apego, enfim, toda aquela coisa que vai tomando conta da gente, né? Exato, é bem isso mesmo. É uma oração que resume toda a pedagogia, né, do caminho de perfeição de Santa Teresa. Então vale a pena a gente repetir o tempo todo para ir convencendo o próprio coração, né, de que isso é uma verdade necessária para a nossa santificação. É bem assim, a gente precisa ir rezando para a gente se convencer a gente mesmo, né? Eu imagino sempre que ela deve ter demorado um pouco para escrever essa oração, mas enfim, não só escreveu, como viveu, né, e nos convida agora a viver. Então que bom aí que nós estamos juntos, sejamos todos muito bem-vindos. Se você chegou aí, né, há dias atrás ou está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos num mês aqui com Santa Teresa, temos muito ainda que aprender dela, que é mestra e guia, né, de oração, de vida interior. Não esquece aí de curtir, tá bom, o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal da comunidade, porque tudo isso ajuda a gente, né, Padre? Exato. Você não tem ideia do quanto a própria plataforma entende a relevância que o conteúdo tem por causa dessa interação. Curtir, escrever aí no comentário, que seja um amém, né? Ou que seja aí, desapega, né? Que nem tinha aquela propaganda lá, desapega. Então, escreve aí, desapega, né? Ajuda, Senhor, eu me desapegar. Isso ajuda, porque a plataforma entende que quanto mais pessoas vão interagindo, mais relevância o conteúdo tem. E ela mesma se encarrega de distribuir todo aquele conteúdo que é produzido aqui na Caminho Seguro para outras pessoas que têm interesses semelhantes, né? Que buscam por canais de oração, de reflexão. Então, quando você interage com o conteúdo da Caminho Seguro, curtindo, compartilhando, escrevendo comentário, você já está ajudando a evangelizar, né? Porque a plataforma entende aí no algoritmo, né? Não sei como é que funciona muito bem isso, mas eu sei que ela distribui esse conteúdo organicamente,
né? Então ajuda também na evangelização. Então você não tem ideia do quanto ajuda esse gesto simples aí, curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. A gente tem uma ideia aqui de que muitos assistem ao conteúdo sem ser inscrito. Não tem problema nenhum, mas ajudaria muito se você se inscrevesse no nosso canal. Que bom, a gente agradece do fundo do coração, tá bom? Amanhã não, sexta-feira agora, não é? Agora nós estamos sempre de terça e sexta, então sexta-feira nós vamos nos encontrar e aí a gente vai ter dicas práticas para rezar. Será que a gente precisa de caderno e lápis na mão, padre? Ajuda, é uma dica já, né? Sempre anotar, isso ajuda muito. Pra gente não esquecer essas dicas práticas, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, aguardamos você no próximo vídeo e pedimos que Deus abençoe a cada um e a todos nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José seu esposo, de Santa Teresa, doutora da Igreja, desça e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos ficando por aqui, dizendo sempre Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Como a morte.